Estamos com uma série chamada Imersão, e eu quero convidar você a mergulhar comigo no nosso tema dessa noite, que é imergindo na oração. E eu espero muito que Deus possa ministrar o seu coração e que você crie uma expectativa poderosa. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela sua palavra. Ela vai ser lida, ó Deus, em vários lugares. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa ministrar sobre nós de forma muito especial. Fale com a gente, ó Deus, porque é tudo que nós esperamos agora. Que o Senhor cresça e o homem sempre diminua. Que a graça do Senhor esteja sobre essa igreja, tanto a presente quanto a online, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos falar então sobre mergulharmos na oração. E você sabe que a oração, ela é a comunicação de uma pessoa com Deus. A oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos a Deus. Escute, o caráter de Deus e o seu relacionamento com o mundo leva em consideração esse veículo chamado oração. Nós só conhecemos o caráter de Deus, nós só conhecemos Deus através da palavra e da oração. É duas vias, uma Deus falando com a gente e a outra a gente falando com Deus. Então escute, não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Jesus disse para nós que mesmo antes da gente falar com Deus, Ele já sabia. Então por que a gente ora então? Qual seria o motivo pelo qual nós oramos? Nós oramos para expressar nossa confiança e dependência nele. Para dizer para Deus que nós somos totalmente dependentes. Orar é se sujeitar a Deus. O que indica que estamos genuinamente convencidos da sabedoria, do amor, da bondade, do poder e da graça dele. Orar é dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Quando oramos sinceramente, nós, pessoas, na forma assim total da nossa vida, a gente revela o nosso caráter a Ele. E Ele, no relacionamento que temos com Ele, Ele também revela o seu caráter a gente. Quando a gente ora, meus irmãos, a gente está vivendo um momento íntimo com o Senhor. É por isso que a oração não deve ser feita de forma assim mecânica. Toda oração mecânica, ela quebra ali o brilho que ela possui. Precisamos entender que oração é algo espontâneo, é você falando com Deus. Nada mais natural do que Deus se deleitar então na oração, porque na oração nós mantemos com Ele um relacionamento. Então escute, nossa imersão dessa noite vai trazer para a gente um acúmulo de 3 histórias bíblicas que eu quero trazer para vocês, através dessa palavra, de maneira muito tímida, mais clara, o valor da imersão num relacionamento com Deus através da oração. A gente só pode se relacionar com Deus se a gente tiver 2 coisas: Bíblia, que é a palavra dele, e a oração. Então escuta, quando a gente ora, a gente descobre coisas grandiosas. Lionel diz que todos os grandes ganhadores de almas dos séculos foram homens e mulheres de oração. Li a história de um homem que estava orando fervorosamente, e ele derramava lágrimas diante do Senhor, ele suava diante do Senhor, até que chegou uma pessoa, um estranho, e se achegou a ele, e ele então fita os olhos no estranho e fala assim: amigo, irmão, ore comigo, não posso viver se essa cidade não se chegar a Deus. Olha que coisa linda, olha o coração desse homem. Também li a história da jornada de um pastor de uma grande igreja, que foi enviado para plantar uma igreja numa área periférica. E quando ele chega lá, nos primeiros momentos que ele está tendo lá com a sua esposa dos cultos, não tinha ninguém, só ele e a esposa. E aí então aquela mulher de oração faz um propósito com Deus. E o propósito é o seguinte: se o Senhor trouxer pecadores para os cultos, e se o Senhor os converteres nos cultos, eu vou orar toda semana, 3 vezes por semana, e jejuar dia e noite durante 3 anos. Nos próximos cultos, o salão ficou totalmente cheio. E aí o pastor falou assim: agora ora para que Deus possa nos dar um outro lugar. E a irmã de oração, a esposa, orou. E Deus então moveu o coração do homem que trabalhava ao lado, que era dono de um comércio. Eles ocupou tudo e eles foram para aquele lugar. E aí aquela mulher continuou seu propósito de oração. E diz a história que em pouco tempo, de novo, o lugar ficou pequeno.
E aquela mulher agora recebe mais uma vez o seu esposo, o pastor falou assim: olha, por favor, olhe de novo para que Deus nos dê um outro lugar. E ela orou novamente, e Deus deu um grande templo na principal rua daquele lugar periférico. Em pouco tempo, guarde isso, em pouco tempo, já não cabia mais gente naquele templo. Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa se dispôs a orar. A gente às vezes quer ganhar uma cidade, mas a gente não ora por ela. A gente não paga o preço por ela. Os irmãos sabem que eu passei 3 anos jejuando por essa cidade. Mas me parece que fiquei sozinho. Era para ser coletivo. A gente precisa entender que uma única pessoa não vai mover. Se toda a igreja orar, nós vamos ver a glória de Deus ser manifesta neste lugar, irmão. A gente faz jejum e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de jejuar 24 horas. Eu sei, tem gente que nunca fez, então vai no processo. 12, 18, depois vai para 24. Olha o poder da oração, olha como é que Deus manifesta sua graça. Escuta, quando os crentes sentem dores na oração, é que renascem almas. E o texto revela isso, diz: os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. Quando a gente paga o preço da oração, quando a gente chora por uma cidade, quando a gente se derrama por uma vida, quando a gente paga o preço por uma célula, a Bíblia diz que nós vamos colher com alegria, ainda que o processo tenha sido árduo, a alegria chegará. É por isso que eu preciso criar expectativa, e a minha expectativa para essa noite é que você possa mergulhar na oração a partir dessa palavra. E que Deus te encoraje a viver o sobrenatural de Deus através dessa palavra. Que Ele te estimule. Então vamos à primeira história. Não poderia começar com outra pessoa senão por Jesus Cristo. E é lógico, se eu falar sobre todos os momentos que Jesus orou, nós vamos passar a noite toda extraindo pontos belíssimos para a gente pensar sobre a oração. Mas me permita falar sobre a história de Marcos, capítulo 1, 35 e 39, que descreve uma sucessão de eventos miraculosos, começando por um endemoniado. E depois nós temos a sogra de Pedro, e depois várias outras pessoas doentes e também endemoniadas vão ser conduzidas até Jesus para ser curadas. Diz a Bíblia que Jesus agora, depois daquele dia cheio de trabalho, vai agora levantar de madrugada. Dá a entender no texto que ele não dormiu muito tempo da noite passada para esse dia, porque ele levanta de madrugada, ninguém está acordado, e ele vai para um lugar retirado. Quando acorda os discípulos, eles procuram aonde Jesus está, e ao encontrar Jesus, eles então agora vão conduzir Jesus para ir a algum lugar. Jesus então vai dar outra direção, e não é o objeto nosso aqui hoje. Mas escuta, aqui nessa história de Marcos, nós temos uma lição preciosa sobre a vida de Jesus no que diz respeito à oração. E a primeira é: faça da oração sua prioridade. É a primeira coisa que eu preciso aprender sobre a oração. A oração precisa ser uma coisa prioritária para mim, ela tem que ser a primeira coisa. Agora escute, pensar na oração em um tempo a sós com Deus nos dias atuais é assertivamente um paradoxo. Por quê? Porque uma sociedade rotulada pelo urgente, parar para ouvir Deus, falar com Ele, levantar cedo para desenvolver um relacionamento com Deus, é no mínimo absurdo. O tempo todo a gente está correndo, o tempo todo estamos vivendo uma vida frenética, e a gente tem dificuldades de parar para ouvir Jesus, para falar com Ele, para ter um tempo a sós com Ele. Quando eu olho para esse texto de Marcos, eu vejo Jesus abrindo mão de várias coisas para dar prioridade àquilo que era importante à oração. Jesus não somente ora neste lugar, Ele ora em vários lugares, e eu quero só citá-los. Jesus orou no seu batismo, Ele orou também no deserto, a noite toda antes de escolher os discípulos, Ele orou. A Bíblia diz que Ele orou antes de alimentar 5.000 pessoas.
trouxe também o modelo de oração, e ele mostra como faz a oração. Ele também orou em Cesaré de Filipe. Ele orou também pelos pequeninos, as crianças. Ele orou também antes da ressurreição de Lázaro. Ele vai orar também no templo, na ceia. Ele vai orar também quando os discípulos estão atravessando o mar, e ele fica no monte orando, e depois ele vai andando sobre as águas. E ele também ora no Getsemane e em tantos outros lugares. Jesus orou o tempo todo, sempre se referindo ao Pai, sempre buscando o Pai, sempre clamando ao Pai. E a gente às vezes quer viver uma vida sem ter a oração como uma prática. As duas coisas mais importantes da vida de um crente, a gente às vezes está burlando isso, criando um aspecto assim de uma vida assim abandonada nessa área, que é a leitura da Bíblia e a oração. Os crentes já não têm mais prazo nem condições para ler Bíblia. Eles não têm mais nem interesse. Houve-se um tempo em que a gente se orgulhava de sermos um povo que lia a Bíblia. A gente era reconhecido pelo povo que lia a Bíblia. Os batistas eram reconhecidos como um povo que era estudado, que se dedicava. Dedicava-se à oração, ao devocional, à leitura da Bíblia, a comunhão dos santos. Só que o mundo está nos afogando numa série de coisas das quais nós perdemos o nosso tempo. E a gente perde o tempo todo, e não se dá conta de que está perdendo o tempo às vezes com coisa tão banal, tão ridícula, que está roubando a nossa oportunidade de estar na presença de Deus. Jesus entendia que a oração deveria ser a sua prioridade, e isso me faz pensar sobre algumas coisas. O texto bíblico diz para nós que de madrugada, ou seja, primeiro aspecto importante dessa história, a primeira coisa do dia deve ser a nossa Irmão, você não tem que pegar o telefone quando você acorda, não. Você tem que já acordar orando ao Senhor. Só que a gente foi tão engolido por esse sistema atual da tecnologia, que a primeira coisa que nós fazemos é pegar o telefone. Se a gente pudesse comprar aquele despertadorzinho antigo, que era só de botar o dedinho em cima, isso já ajudaria muito, porque você ia desfocar o dedo do telefone. Algumas pessoas usam o telefone, inclusive, para se manter acordados, para despertar. Nós estamos perdendo o grande privilégio de acordarmos com uma prioridade fantástica, que é a oração e a leitura da palavra do Senhor. De madrugada, ou seja, a primeira coisa do dia que Jesus fez. O texto não diz que ele foi tomar café, não diz que ele se aprontou, não diz que ele não faz nada. Ele simplesmente sai da onde está e vai para um lugar deserto, ou seja, ele está priorizando a oração, que é a segunda questão importante desse texto. A Bíblia diz que precisamos decidir priorizar. Por quê? Porque se Jesus fosse olhar a sua demanda, quantas pessoas tinha para curar naquele dia? Milhares. Quanto ele tinha que pregar naquele dia? Em vários lugares. Os discípulos vieram chamá-lo porque havia uma multidão esperando por ele. Escuta, havia muitas demandas, mas ele toma por prioridade e decide por ela a buscar a oração, fazer a oração, falar com Deus. E se você levar em consideração a sua natureza, irmão, você vai ver que Jesus é o próprio Deus. E mesmo assim ele ora ao Deus Pai. Terceira coisa que eu consigo enxergar nesse texto é que a gente precisa escolher um ambiente. E que ambiente ele escolheu? O deserto, por uma razão natural, porque poucas pessoas iam ao deserto. Mas ele também nos orientou a ir para o nosso quarto, no nosso secreto. Falar com Deus está em secreto, que vai responder também a gente em secreto. O que Jesus está nos estimulando é que a gente precisa preparar um ambiente para a gente falar com Deus. Criar toda uma atmosfera para a gente falar assim: Senhor, eu estou aqui, Paizinho, eu vim aqui para falar com o Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti, eu quero compartilhar o meu dia, que eu não sei como ele será, mas eu tenho certeza que o Senhor tem toda a ciência, então eu já consagro o meu dia nas Tuas mãos, e eu declaro prosperidade no nome de Jesus sobre ele. Você cria um ambiente, você prepara todo o ambiente para você falar com Deus, você vai viver essa experiência com Ele, e essa experiência vai ser marcante. Além de criar um ambiente, a Bíblia diz que a gente precisa ter uma consciência de que a oração é o combustível para o nosso dia a dia.
Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha nutrido a sua alma falando com o Pai, e ele agora tinha todo o combustível para ir a outros lugares. Sabe como é que a gente chega no nosso dia a dia? Desprovidos, com o tanque vazio, sem nenhuma condição de avançar. Sabe por quê? Porque a gente não fez a tarefa inicial. E qual é ela? Buscar o Pai em oração. Nós perdemos o grande privilégio de abastecer a nossa alma e de nos fortalecermos para vermos Deus agir durante aquele dia. A gente simplesmente levanta e faz o que tem que fazer. A gente se perde. Jesus entende que a oração é uma prioridade. A Bíblia diz que ele tem consciência que ela é combustão para o seu dia a dia. A Bíblia diz que a certeza que a oração também, ela caminha lado a lado com o seu chamado. É o quarto ponto. Diz a palavra do Senhor que ele também vai daquele lugar, vai para outro lugar, para que ele possa pregar. Ou seja, Jesus estava preparando em oração para a pregação da palavra. Irmão, a missão de Jesus era vir anunciar o reino e depois morrer na cruz e ressuscitar por você e por mim. Jesus, sendo Deus, sabia de tudo isso e tinha tudo isso já de forma muito clara. Só que Jesus ensina para nós o poder da oração, e ele linka a oração ao nosso chamado. Ele vai fazer o que ele tinha que fazer, que você precisamos fazer quando a gente acorda. Ele vai orar para que ele possa cumprir o seu chamado naquele dia. E qual era o chamado dele naquele dia? Pregar a palavra, pregar o reino de Deus. Hoje eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim: pastor, que alegria, Deus está me dando o privilégio de ministrar o coração de presos. Se diz agora, eu consegui liberar um preso, e quando a gente saiu do presídio, ele entregou o seu coração para Jesus. O menino está feliz da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque esse garoto está cumprindo o chamado dele. Mesmo na advocacia, ele está ministrando uma palavra sobre a vida daquelas pessoas que precisam. Ele não precisa ser um pastor para fazer isso. Agora, é um garoto de oração que eu conheço, que busca Deus, está preocupado com Deus e a sua vontade. Então ele ora, ele busca o Senhor, e quando ele tem a oportunidade, o que ele faz? Ele prega. Agora imagine você que você vai trabalhar, você não orou, você não buscou a orientação de Deus, você não sabe o que Deus vai fazer com você naquele dia, você está indo para um dia desconhecido, e Deus te dá um monte de oportunidade, você não enxerga. Sabe por quê? Porque você não está em sintonia com Ele. Você não compreende as mãos poderosas dele sobre aquele momento, aquela circunstância, aquelas pessoas. Por isso a gente precisa buscar a Deus em oração. Segunda história para a gente meditar nessa noite é que a gente precisa fazer, através dessa história que está lá em Atos capítulo 16, 25 a 34, a gente precisa fazer da oração a nossa arma mais forte. O texto dá a entender essa expressão de que existem outras armas, lógico, e a gente pode lançar mão dessas armas, mas elas não devem ser a nossa arma prioritária, a nossa arma mais forte. A vida apresenta vários recursos dos quais lançamos mão corriqueiramente, você sabe disso. Não podemos qualificar tais recursos, mas também não podemos colocar em primeiro lugar no ranking. Quando pensamos sobre recursos como os naturais, intelectuais, os tecnológicos, empresariais, diplomáticos e até mesmo recursos relacionais, não descartamos as suas respectivas valias, não. A gente sabe que isso é importante, faz parte desse escopo do humano ou do homem. Porém, o crente, o servo do Senhor, deve ter como arma maior, mais forte, mais resoluta, mais poderosa a oração, irmão. Eu tenho uma vasta quantidade de recursos, mas eles estão submetidos ao maior dos recursos que eu tenho. Qual é? A oração. O texto que segue sugere exatamente isso. Você conhece a história. Paulo e Silas estão presos. Diz a Bíblia que eles foram açoitados logo após. Eles expulsaram o demônio de uma menina, e a menina que produzia lucro para os seus senhores agora deixaram de produzir.
Aqueles homens denunciaram Paulo e Silas. Eles foram então arrastados para a prisão e foram açoitados naquela prisão. E a Bíblia diz para nós que eles estão agora à meia-noite, fazendo algo que talvez muitos de nós não estaria fazendo. Porque a grande maioria de nós, e quando eu falo assim eu me refiro ao ser humano, a grande maioria de nós estaria murmurando e reclamando. Mas Paulo e Silas estão fazendo duas coisas: cantando e orando. Você conhece bem a história, existe um tremor. O tremor vai agora abrir as celas. E os presos ficam tão assim chocados, que a Bíblia diz que nenhum deles se aventura a sair. O carcereiro fica preocupado. Por quê? Porque na lei de Roma, naquela época, o preso que fugisse, a conta dele era cobrada no carcereiro que estava de plantão. E aquele homem já tira a sua espada para tirar a própria vida, porque ele pensava: vou tirar a minha própria vida e assim eles vão poupar a vida da minha família. Paulo e Silas gritam com ele e dizem: não faça isso. E aquele homem então agora pergunta se estão todos ali, pede luz, e ele percebe que ali estão todos. E ele faz uma pergunta: senhores, o que eu vou fazer? E qual foi a resposta de Paulo e Silas? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E o homem creu. O homem foi batizado junto com a sua família. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas fizeram da oração a sua arma mais forte. Eles não estavam ali reclamando com Deus por ter tomado uma surra, não estavam ali murmurando ou criando talvez alguma forma de sair daquela cadeia, nada disso. Ao invés de terem uma revolta com Deus por terem sofrido na pele algo terrível, a Bíblia diz que eles oram e eles cantam ao Senhor. Isso é fruto de quem vive uma vida de oração e faz da oração a sua arma mais forte. É aqueles que conseguem compreender que nós não lutamos com as armas do mundo, mas lutamos com armas espirituais. Que nós declaramos que a nossa vitória não advém da força do braço humano, mas dos braços do Todo-Poderoso. Por isso, querido, nós precisamos colocar a oração como a arma mais forte. E aqui eu aprendo duas coisas para a gente caminhar. Primeiro, faça uso da oração para aplacar a dor. É lógico que eles estavam sentindo dor, mas ao invés de deprimirem, de tentarem uma fuga, Paulo e Silas mostram confiança naquilo que Deus tinha reservado para eles. Eles simplesmente descansam no Senhor. E como é que eles estão fisicamente? Doloridos. Como é que eles estão na alma? Muito bem, porque embora estejam fisicamente feridos, na alma eles estão robustos, fortes. Sabe por quê? Porque fizeram da oração sua arma principal. Quando nós entendemos que Deus tem para nós uma estratégia diferente que há no mundo, nós conseguimos viver uma vida com muito mais eficácia e eficiência do que a grande maioria das pessoas. Além deles terem a oração como a sua arma principal para aplacar a dor, a Bíblia diz que eles também fazem uso da oração para a transformação de cenários fatais. Você conhece o texto, sabe que o homem ia tirar a sua vida, mas ao invés disso, a Bíblia diz para nós que aquele carcereiro que estava agora para cometer um desastre, tomou o início de um júbilo, um momento de uma felicidade grandiosa, tanto ele quanto a sua casa, porque no lugar da morte, a Bíblia diz que sobre eles vieram a vida. Agora você pensa comigo aqui, a Bíblia só fala sobre o carcereiro, mas pensa uma coisa comigo, naquele lugar também tinha vários outros presos. Por que ninguém saiu? Porque houve um terremoto de Deus, irmão. E quando tem um terremoto de Deus, irmão, ninguém se aventura a fazer nada. Fica só pasmo, fica admirando, vendo a glória de Deus movendo aquele lugar. Eu não sei você, mas eu quero viver sempre um terremoto de Deus. E sabe qual é o segredo? Fazer da oração a sua arma principal. Quando fazemos isso, irmão, nós vemos Deus agir, os céus se abrirem sobre nós e Deus manifestar o seu poder com graça e favor. Para a gente caminhar para o final, a terceira história dessa noite é a história de um rei. Você conhece o rei Ezequias?
O rei que teve um acréscimo de 15 anos. Imagine você que alguém chega para você, enviado de Deus, e fala assim: Deus mandou te dizer que é para você arrumar a sua casa, porque você não vai passar dessa. Essa enfermidade vai tirar a sua vida. O rei vira o rosto para o canto da parede. Presumo que ele está deitado, então, a partir do texto. O irmão pode tocar para mim, por favor. Então, escuta, o rei vira o rosto para a parede. E ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu fui zeloso, o quanto eu fui cuidadoso com o reino, o quanto eu temo o Senhor e o quanto eu busco a sua face. Leva isso em consideração, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele chora copiosamente. Ele vai rasgar o coração para Deus e vai chorar naquela hora. Diz o texto que Isaías está saindo ainda no pátio. Quando Isaías está saindo, Deus fala assim: dá meia volta, Isaías. Ele fala assim: mas eu já acabei de dar o recado para ele. Não, dá meia volta. Diz para Ezequias que eu ouvi a voz e a oração dele. Vá lá e fala com ele que ele terá mais 15 anos a partir desse dia. A história desse homem é uma história fantástica, porque foi um homem que mudou, alterou o dia em que ele morreria. Diz a Bíblia que todos nós, indiscutivelmente, tem o seu dia marcado para partir. Nem a mais e nem a menos. Só que nós temos um único homem na história da humanidade que fez uma oração e teve um acréscimo de 15 anos na sua vida. Já pensou, querido? Que poder tem a oração? Como a oração é extraordinária. Sabe o que esse homem me ensina? Que eu preciso fazer da oração a chave para mudar destinos. Quando eu entendo que a oração é essa chave, eu consigo alterar destinos, eu consigo mudar vidas, eu consigo restabelecer histórias, porque eu sei que Deus está ouvindo o meu clamor. Eu sei que Deus está trabalhando. A maior necessidade atual é que haja oração específica, perseverante e agonizante, para que Deus fenda os céus e visite o povo comprado com o seu sangue. Torre vai dizer o seguinte: há uma dependência muito maior na engenhosidade do homem do que no poder de Deus, recebido através da oração fervorosa, persistente e confiante. O rei Ezequias fez uma oração fervorosa. Ele nos é um exemplo de alguém que ora fervorosamente. Tem outra pessoa também na Bíblia. Tem outra pessoa que muito me chama a atenção, que é o Elias. A Bíblia diz que ele fez uma oração fervorosa e os céus parou de produzir chuva. E depois ele ora de novo. E a Bíblia diz que os céus abrem agora as comportas e as chuvas caem sobre a terra, por causa de um homem que fez uma oração fervorosa. Irmão, há poder na oração. Quando a gente mergulha nessa oração, quando a gente mergulha no relacionamento com Deus, Deus manifesta seu poder sobre nós. Deus age de forma preciosa sobre a nossa vida. Umas coisas importantes para a gente finalizar. A primeira, a oração é a chave para as causas perdidas. Já percebeu o quanto nós buscamos em Deus respostas para causas perdidas? O versículo 1 diz para nós que aquele homem tinha o seu dia contado, já encerrado. Talvez ele não passaria daquela semana, ou talvez ele morreria no final do dia. A gente não sabe, mas uma coisa é certa: Deus havia fechado a conta do rei Ezequias. Ele não tinha mais o que fazer, a não ser uma única e exclusiva coisa: orar ao Senhor. Aqui eu vejo que a oração, ela é a chave para as causas perdidas. Quantas pessoas foram desenganadas, quantas pessoas estavam mortas para a medicina e reviveram por causa de uma oração, irmão, por causa de um povo que dobrou o joelho, por causa de uma mãe que clamou por aquele filho. Quantas pessoas foram alvos do amor de Deus por causa de um grupo de pessoas. Ezequias estava para morrer, mas a Bíblia diz que a oração é a chave para as causas perdidas. E Ezequias, ao invés de perder a sua vida, ele ganha mais 15 anos. Irmão, eu não sei qual é a sua causa perdida, mas a Bíblia diz que a chave para mudar essa história é a oração. Creia, irmão.
crê que Jesus tem poder para fazer. Segunda coisa que esse texto me revela é que a oração é a chave de acesso a Deus. Irmão, a Bíblia diz para nós que ele virou o seu rosto para a parede e orou e suplicou ao Senhor, e dizendo: ó Senhor, lembra de tudo que eu já fiz. E a Bíblia diz que o Senhor deu acesso ao coração dele através da oração. Ezequias descobriu que existe um meio muito, mas muito sério, muito rápido de Deus ser acessado, e é a oração. Ele coloca a oração no seu coração agora em primeiro lugar, e ele implora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e Deus escuta o rei Ezequias. Ou seja, ele descobriu que a oração é a chave de acesso a Deus. Irmão, a gente ainda não descobriu isso, e é por isso que a gente patina a vida toda, porque a gente não dobra o joelho e diz: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, está nas mãos do Senhor a minha vida, não importa qual o seu destino, mas está nas suas mãos. A gente precisa confiar em Deus, declarar a Jesus Cristo que nós realmente cremos nele e acessá-lo por meio da oração. Para finalizar, diz o texto que a oração é a chave para a resposta de Deus. Segundo a Bíblia, Isaías está ainda no pátio. Quando Isaías está para sair, Deus fala assim: volta e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração, e a resposta é: terás mais 15 anos de vida. Ou seja, Ezequias orou e Deus deu uma resposta a ele. Irmão, não há outro jeito de termos resposta, de obtê-la, senão pela oração, irmão. Quando nós oramos, Deus responde, ainda que seja um não, ou espera um pouquinho, ou quem sabe um sim, mas Ele responde. Deus quer que você entenda que a resposta só pode ser obtida através da oração. Nós vamos ver um vídeo, eu queria que você pensasse nisso. Deus quer responder a você hoje, a sua vida agora. Deus quer manifestar graça a você, mas você precisa ter a chave, que é a oração. A oração vai dar a resposta que você tanto busca. Veja